Deus queria destruir o povo, e Davi então intercedeu pela cidade. E foi exigido que ele oferecesse a Deus no holocausto. E ele foi comprar a eira de Araúna. E aí, chegando lá, aquele homem, sabendo que Davi era o rei, e que tipo de rei que Davi era, um homem valente, ele não quis vender a eira. Ele quis doar a eira. E aí Davi falou com ele: longe de mim que eu ofereça holocausto ao meu Deus, que não me custe sacrifício. Então, Jacó não queria nada que não lhe custasse sacrifício. Jacó, ele não queria dar, ele não queria tomar, ele não queria usurpar de Esaú o direito de primogenitura. Ele queria comprar legalmente, como você foi comprado, como eu fui comprado legalmente pelo sangue de Jesus Cristo. Deus podia ter enviado Jesus e nos tirar da mão de Satanás e pronto, e acabou, ele era Deus, e levar aqueles que ele sabia que ia crer nele para o céu e condenar os que não haviam de crer no inferno. Mas Deus não fez assim. As pessoas são compradas por bom preço. Tanto é que Esaú pôde só gemer e gemer. Na frente a gente pode ver isso, mas ele não pôde mais, jamais resgatar. A única coisa que ele podia fazer era recomprar. Mas nesse negócio não há recompra. Entendeu, irmão? Oi. Por isso que ele fica indo coisa mesmo, fazendo aquela passa com ele, a mãe, né, com o pai, ele consegue pegar a primogenitura, porque no caso era do direito dele. Era direito. Tudo aquilo que você compra é direito seu. O que você ganha também é direito seu. Mas quando uma pessoa te doa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Nós não pedimos a Deus para doar o filho dele para nós. Eu não pedi que Deus enviasse Jesus. Você pediu? Nem que ele me doasse Jesus. Mas se Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho de jeito por mim, para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Veja bem, Jacó, ele não queria fazer uma compra assim, de boca. Ele queria um documento. O juramento era um documento diante de Deus. Nós estamos falando de um contexto de família, de pessoas que tinham temor de Deus. Amém? E jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e um guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. E então se levantou, saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que palavras! E quantas pessoas hoje têm vendido o seu direito? Vendido tão barato, vendido por uma partida de futebol, vendido por um capítulo de novela, vendido por tantas coisas inúteis, sem nenhum valor, o direito que nós temos de desfrutar do nosso Deus. O que é a primogenitura? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse 1, versículo 1. Vou voltar aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5. Está escrito. Eu vou ler o 4 também. João 7,3 que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esaú desprezou o trabalho de Jesus Cristo, a bênção de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos libertou dos nossos pecados.
para fazer o primogênito. A palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Amém? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, e nos libertou dos nossos pecados. Esaú, ele desprezou a bênção de ser liberto do pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Ele dizia assim: me vejo desquisado porque eu estou aqui a ponto de morrer. Mas ele tinha algo em posse que lhe garantia a vida, que era o direito da primogenitura. E a palavra fala que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. É Romanos 8, 29. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos 8. Estão chegando? Versículo. Eu vou no 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja bem, Jacó, ele entrou numa linha de favor. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele entrou num pacto direto com o céu, direto com Deus. E quantos de nós temos desprezado isso, irmãos? Quão pouco de nós temos valorizado a nossa salvação? Nós somos chamados de igreja dos primogênitos. E a palavra do Senhor Deus diz aqui que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus diz que nós éramos peregrinos e estrangeiros, mas agora nós nos tornamos em Jesus Cristo concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Jesus é o irmão. A palavra diz tanto que santifica, como os que são santificados pertencem a Deus, porque Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Então Jesus é o irmão, é o primeiro irmão, o grande irmão, que encabeça a lista dos primogênitos. Jesus encabeça a lista, da qual lista Esaú não fez caso dela. Você pode... Esaú não desprezou uma fazenda, não desprezou o camelo, não desprezou a herança que Isaac ia deixar para ele, não. Nós vamos ver depois, na frente, que quando Isaac vai lá para a terra de Padã Arã, lá para a casa da parentela de sua mãe, de Rebeca, para a casa de Labão, e quando Jacó volta com a bênção de Deus sobre a sua vida, diz que Esaú saiu ao seu encontro com 400 homens. E aí Jacó, para apaziguar o furor que ele estava no coração de Esaú, mandou presentes para ele, mandou muita riqueza para Jacó. Mas Jacó disse que ele já tinha bastante. Esaú disse para Jacó que ele já tinha bastante e foi colocando de lado os presentes de Jacó. Então o que eu quero dizer? É que Esaú, ele não desprezou apenas os bens materiais, ele desprezou a oportunidade, o privilégio de fazer parte da família de Deus, de entrar numa lista de favores dos mais favorecidos. Está no topo da lista Jesus Cristo, o herdeiro de Deus, e nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Ainda no livro de Colossenses, um pouquinho à frente, aqui Jesus Cristo é Colossenses, aqui no livro de Romanos 8, 29, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Mas aqui no livro de Colossenses, nós vamos ver como é que funciona. Colossenses 1,18. Está escrito: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Veja bem, a palavra diz que Jesus é o primogênito entre os mortos. Jesus é o primeiro de todos aqueles que hão de ressurgir dentre os mortos e receber a vida eterna, receber a natureza de Deus.
recebeu o privilégio de poder entrar na cidade pelas portas. A gente muitas vezes tem pessoas que ouvem, que escutam, que leem esta palavra e a leem apenas historicamente. Mas Deus está querendo dar uma resposta, uma palavra, um direcionamento para nós, um posicionamento. Se Deus rejeitou Esaú e amou Jacó, porventura Deus aceitará as pessoas que se dizem seus filhos no presente século e desprezam o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação, o primogênito entre muitos irmãos, aquele que está no topo da lista? Nós vamos ver ainda aqui, em Colossenses 1,18, está escrito que ele não só ele é o primogênito entre os mortos, mas aqui no 15 diz que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então Deus tinha separado Esaú, para que na pessoa de Esaú estivesse a figura de Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Toda a criação foi inspirada na pessoa de Jesus. O escritor do livro de João diz: o Espírito de Deus me fez. A inspiração, ou seja, o sopro de Deus me deu vida. Então toda a criação foi vivificada, foi animada pelo primogênito da criação. Ele é o primogênito entre os muitos irmãos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então, na pessoa de Esaú ia repousar toda a beleza da primogenitura. Qual é a herança do filho primogênito? Toda a herança de Deus estava sobre a pessoa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, veja o que Deus queria fazer de Esaú e que ele vendeu por um prato de comida. Tem pessoas que têm vendido ao direito da sua salvação por coisas muito mais banais, de muito menos valor que um prato de comida. Hebreus, eu quero ler capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o que Jacó herdou a bênção de Isaac. No dia que Isaac estava para encolher os pés e morrer, ele mandou chamar Esaú, porque o Isaac ainda não estava de acordo com aquele negócio que Jacó tinha feito com Esaú. E ele achava que ainda quem era o primogênito era Isaac. Mas a palavra de Deus diz que o que é nascido da carne é carne. Jacó é um tipo da relação em espírito com Deus. Esaú é um tipo do pacto de carne, de pacto inferior. A palavra diz que nem todos que nascem em Israel são israelitas, não está escrito assim? Nem todos que nascem em Israel são filhos de Abraão. Então os filhos de Abraão são os filhos da fé, são aqueles que creem na palavra de Deus. Então, agora chegou a hora de Isaac abençoar os dois. Então, veja bem, quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam, capítulo 27, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui. Chamou o filho mais velho. Veja bem que a Bíblia é santa. Não diz chamou seu filho primogênito, porque não era mais primogênito, não cabia mais ser chamado de primogênito, porque já tinha vendido aquilo. Agora ele era simplesmente, então, somente o mais velho. Bem, louvado seja Deus. Disse-lhe o pai: agora sou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai pelo campo, e apanhe para mim alguma caça. Faz de mim um guisado saboroso, como eu gosto,
e traze-o para que eu coma e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Esaú não sabia o valor da primogenitura, mas seu pai sabia. Só tem que seu pai não sabia que seu filho desprezava. Às vezes nós estamos lidando com as pessoas, nós achamos que as pessoas valorizam a obra do Calvário. Nós achamos que as pessoas valorizam o sacrifício de Jesus, as muitas ofensas pelas quais ele passou e suportou, a ignomínia da cruz. Muitas vezes olhamos para as pessoas e achamos que aquelas pessoas amam o Calvário, que aquelas pessoas reconhecem o poder da morte de Jesus Cristo, reconhecem o valor do seu sangue, reconhecem o seu sofrimento, a coroa de espinho, as bofetadas, a rude cruz na ceia do Calvário acima. Mas é só Deus que conhece os corações. Isaac achou que Esaú ainda prezava a primogenitura, mas a Bíblia diz que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú tinha aborrecido Deus, tinha afrontado Deus, tinha desprezado aquele grande privilégio. Desde os lombos de Abraão havia uma promessa de Deus que Jesus haveria nascer naquela linhagem sanguínea. O próprio Deus encarnasse daquela família. Mas o nosso camarada Esaú não fez caso, como muitas pessoas não têm feito caso. A palavra diz que ele é primogênito entre muitos irmãos. Nós somos os tais irmãos desse irmão. Ele é primogênito dos mortos. Nós somos os filhos da ressurreição. A palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muita misericórdia, nos ressuscitou juntamente com Jesus dentre os mortos. Não está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, em Efésios 2, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 e 6, diz que Deus nos deu vida juntamente com Ele, ressuscitando-nos e fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. A palavra de Deus, ela é claríssima, que nós pertencemos à linhagem dos ressurretos, dos quais ressurretos Jesus é o cabeça da ressurreição. Ele é o primogênito da ressurreição. E, infelizmente, as pessoas, por desconhecerem o valor, também não sabem que pertencem à igreja dos primogênitos. Amém? Hebreus 12. Oi. Pode falar. Então, o Isaac, ele ficou sabendo dos dois que o Jacó comprou. Vai ficar sabendo, eu vou ler aqui. Ele vai ficar sabendo. Porque aqui ele está querendo abençoar. Ele está querendo abençoar Esaú. Mas não, ele não sabendo, pai. Até aquele momento, não. Mas daqui para frente você vai ver que ele ficou sabendo. Amém? Eu vou ler aqui Hebreus 12, versículo 23 e 24. 22. Mas tem chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos. Amém? Você pertence não à comunidade missionária mundial ou à agremiação AOB. Nós pertencemos à igreja dos primogênitos. Amém? A palavra de Deus diz: a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus juiz de todos, e ao Espírito dos santos, justos aperfeiçoados, e a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então veja bem, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos a pertencer à igreja dos primogênitos inscritos no céu. Deus não queria que o nome de Esaú estivesse escrito como um valente caçador, como um homem assim assado na terra. Deus queria que o nome dele estivesse escrito no céu. Quando os discípulos voltaram da grande comissão, alegre, porque os demônios lhes submetiam, eles curavam os enfermos, e eles faziam prodígios e maravilhas, Jesus falou assim: alegrai-vos antes, por teres os vossos nomes escritos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vou prosseguir agora aqui, para a gente acabar. Você está entendendo
O que é primogenitura? A palavra diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas. E nós nos tornamos herdeiros no mesmo nível, na mesma linha de Jesus, porque sois filhos, sois também herdeiros. Amém. Isaú e Jacó eram herdeiros de Isaac. Isaac, herdeiro de Abraão. Mas nós não somos herdeiros nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Nós somos herdeiros de Deus. Amém. Por causa da primogenitura. Jesus é o filho primogênito. Do primogênito, do Egito, chamei meu filho primogênito. Falava da pessoa de Jesus. Voltando aqui agora, capítulo 27 de Gênesis. E o que aconteceu? Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Veja bem, parece até uma novela isso, mas é a palavra de Deus. E nós sabemos o desfecho. Aí agora Jacó entra na presença de Isaac, com o que Isaac também fez. O pai abençoou Jacó com toda a sorte de bênçãos. Está escrito, ele veio a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui, quem és, meu filho? Respondeu Jacó: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz-me o que ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: chega-te, peço, pois para que apalpe e veja se és tu mesmo meu filho Esaú, ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como a de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E lhe disse: tu és mesmo meu filho Esaú? Respondeu ele: eu sou. Ele não diz eu sou Esaú, ele diz eu sou. Ele está dizendo assim: eu sou o primogênito. Eu sou, ele não acabou de falar o que ele era. Você está entendendo a palavra de Deus aqui? Jesus diz: eu sou. Tu és o rei de Israel? Tu diz de si mesmo ou alguém te mandou dizer? Eu para isso nasci, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E o pai então o abençoou e disse: louvado seja Deus. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância do trigo, do mosto. Sirvam-te os povos das nações, sem curvo diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Aleluia. Depois que Isaac acabou de abençoar Jacó, tendo ele saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú. Chegou tarde demais. As virgens nessas também vão chegar tarde demais. Vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. Agora você veja bem, naquele momento em que Esaú estava cansado, dizia: eu estou a ponto de morrer. Tem hora na nossa vida que nós estamos tão cansados, tão afadigados, com tantos problemas, e que nós não achamos muito importante a vida de igreja, a salvação, o cantar o cântico, o jejuar, o ler a palavra de Deus, o pronunciar as promessas de Deus aplicadas à nossa vida. E tem muitos momentos que o diabo faz a gente pensar, e tanto faz, servir ou não servir a Deus. Mas não é bem assim. O tempo passou. O tempo passou. O tempo passou. Agora imagine só quando essas palavras foram colocadas sobre a vida de Jacó. E elas foram renunciadas a ser postas sobre Esaú. E diz que então que Esaú chorou amargamente. Ele disse:
Não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu a Isaque a Esaú: eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de moço o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, filho meu? Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Nossa Deus, você está entendendo? Você também despreza o amor de Deus ao ponto de te chamar filho. João falou: desde com grande amor você tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados seus filhos. Quantas pessoas têm orgulho de ser filho de fulano de Beltrano, e quantas pessoas têm vergonha, não fazem caso de serem chamados filhos de Deus. Oxalá você não seja um dos desprezadores da bênção da primogenitura. Jesus não foi o segundo nem o terceiro filho da Virgem Maria, ele foi o filho primogênito. Lucas, porque Deus tinha um trabalho, tinha uma realização, porque lá atrás, no passado, quando o povo de Israel pecou contra Deus, a palavra de Deus diz que Deus, ao tirar o seu povo do Egito, ele feriu todos os primogênitos do Egito. E a partir daquele momento, todo macho que nascesse na casa dos hebreus tinha que ser consagrado como primogênito a Deus. Por quê? Porque da barriga de uma mulher ia nascer um primogênito. E ele seria o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos seria o primogênito entre os muitos irmãos. O primogênito entre os muitos irmãos seria o primogênito de toda a criação. E ele seria também o filho primogênito. E ele é o primogênito dos mortos. Ele é o Senhor Jesus. Lucas 2:7 diz: e ela deu à luz seu filho primogênito. Agora, Jesus não rejeitou o seu direito de primogenitura, porque por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Você pode dar graças a Deus? Graças. Pela primogenitura. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Você sabe que a primogenitura fala da salvação, fala da vida eterna, fala do nosso pacto de sangue. O guisado vermelho fala do sangue derramado. E o pão que Jacó deu para Isaac fala de Jesus Cristo, o corpo de Jesus. E guisado vermelho fala do sangue. Jacó, ele valorizava o corpo e o sangue de Jesus. Mas Esaú não, comeu de qualquer maneira. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação. Vamos orar. Você pode dar graça a Deus? Graças a Deus. Por ser um dos filhos primogênitos de Deus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome e te agradecer, porque a igreja, os filhos da ressurreição, aqueles que nasceram da água, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que não nasceram da vontade da carne e nem do sangue, aqueles que nasceram da vontade de Deus, aqueles que nasceram do poder da ressurreição de Jesus Cristo, é a igreja dos primogênitos. Vamos saber se vós sois a igreja de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue do próprio Abel. Nós queremos te agradecer, te pedir que por meio do Espírito Santo nós consideremos, nós valorizemos e nós, meu Pai, desfrutemos do favor de sermos igreja dos primogênitos. No nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito, em nome de Jesus Cristo, o Filho primogênito, em nome de Jesus Cristo, primogênito dentre os muitos irmãos, em nome de Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém. Amém? E graças a Deus.
Você pode aplaudir.